alguns conceitos sobre disciplina. Instrução, ensino e educação da criança, né, por seu mestre. Pode ser também bom comportamento, observância estreita de regras, área de conhecimento ensinada na faculdade, na escola, né, etc. E regime de submissão a normas, né, regras. Isso é o conceito básico de disciplina. Mas será que disciplina realmente é necessário? Vocês acham que a disciplina é necessária? E por que ela é necessária? Existiria ordem se não houvesse disciplina? Não, né? Se as coisas fossem entregues assim à mercê, né? Se você pudesse fazer aquilo que você quisesse na hora que você quiser, imagina o caos que seria, né? Se não houvesse regras, se não houvesse leis para que fossem seguidas, para que se mantivesse os bons costumes, os bons relacionamentos, né? Não haveria. Se não houvesse regras, se não houvesse leis, não haveria um bom convívio, né, entre as pessoas. E a gente sabe que quando existe a quebra de disciplina, a quebra de leis, de regras, existe também consequências, né? Por isso, a disciplina ela é necessária e importante. A disciplina é importante em todos os aspectos da nossa vida. No seu trabalho, na escola, na sua casa, né? Se você não for uma pessoa disciplinada no seu trabalho, você tem hora para chegar, você tem hora para almoçar, você tem hora para sair. E se você descumprir, né, alguma dessas coisas, você é penalizado. Então, na sua vida pessoal, do mesmo jeito. Se você é uma pessoa indisciplinada, se você é uma pessoa desregrada, consequentemente, a sua vida pessoal também vai ser um turbilhão de bagunça, né? E uma hora e outra, essa indisciplina ela vai refletir de alguma forma ruim na sua vida. Então, a disciplina ela é necessária em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter disciplina. A minha família ela é composta por 11 pessoas, né? São 11 irmãos. E a minha mãe ela foi muito sábia, né? Os mais velhos, né? Quando tinham os alfazeiros domésticos, né? Vou dar o meu exemplo porque é melhor falar de si próprio, né? E ela dividia as tarefas, né? Começando pelos mais velhos, e assim foi. Alguns limpavam a casa, outros lavavam a roupa, etc, né? E tal. E à medida que os outros foram crescendo, os mais velhos foram deixando um pouquinho de fazer e foi passando para os mais novos, né? E assim foi. Até chegar os mais novos, né? A divisão de tarefas chegou a todos os filhos. E até chegar um momento em que não havia mais necessidade dela mandar fazer, porque todo mundo já sabia que deveria fazer. Acordava, nós tínhamos um horário para acordar, e à medida que a gente já acordava, a gente já ia fazer as obrigações que nós sabíamos que tínhamos que fazer. Mas por quê? Porque ela impôs um hábito, né? Um costume, uma disciplina em que todos os filhos eles deveriam cumprir. E hoje, né, na minha fase adulta, isso foi muito bom para mim, porque do mesmo jeito que eu aprendi, eu faço hoje. Aprendi a ser uma pessoa organizada, né, acordar e fazer as minhas obrigações, saber que tenho que fazer aquilo e agir de uma forma com que aquilo vai me trazer benefício, certo? A disciplina, como tem aqui nessa tela, e o processo educacional. A disciplina, ela faz parte do processo educacional. Não existe educação sem disciplina. Não existe educação sem disciplina, certo? Diz assim, ó, o que eu vou ler agora, preste bem atenção no que eu vou ler. A disciplina é parte da educação e a educação na infância determina em grande medida o caráter do adulto, de modo que a disciplina não é um mero capricho de professores e de mestres ou
dos líderes, né? Mas um componente inerente do processo educacional e terá reflexos na vida do jovem e do adulto. Isso é fato, né? Se você é uma criança disciplinada, você vai crescer disciplinado, né? Pelo menos essa deve ser a forma que deve acontecer, né? Porque a gente aprende e a tendência é nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Então, se os pais conseguem passar para a criança todo um processo de comportamento, de disciplina, daquilo que é certo, daquilo que é errado, consequentemente, quando essa criança crescer, ela vai seguir os passos que lhe foram ensinados, né? Como diz a Bíblia também, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E é assim. Se os pais, eles educam o filho dessa forma, consequentemente eles crescerão seguindo também essa tendência de praticar aquilo que lhe foi ensinado. Tem uma citação aqui, ó, do livro Educação, Conselhos sobre Educação, que é muito interessante. Diz assim, leiam comigo. A disposição e os hábitos da juventude muito facilmente se manifestam na idade madura. Podeis curvar uma árvore nova em qualquer forma que desejardes. E se ela permanecer e crescer como a puseste, será uma árvore deformada, denunciando sempre o dano e o maltrato recebido de vossas mãos. Podeis, depois de anos de crescimento, procurar endireitá-la, mas todos os esforços se demonstrarão infrutíferos. Ela sempre será uma árvore torta. Tal é o caso com a mente das crianças. Estas devem ser cuidadosamente e eternamente educadas na infância. Podem ser exercitadas na devida direção ou em direção errada. E em sua vida futura, seguirão aquele em que foram dirigidas na juventude. Os hábitos então formados crescerão cada vez mais e cada vez mais se fortalecerão. E geralmente o mesmo ocorrerá na vida posterior, apenas se tornando sempre mais fortes. É uma citação bem forte, né? Acho que aquele ditado de árvore pau que nasce torto, né? Morre torto, deve ter vindo dessa citação aí. Se você plantar uma árvore, na posição que você colocá-la, se você amarrar ali, ela vai crescer daquela forma. E depois que crescer, você não consegue mais fazer com que ela cresça reto, né? Da mesma forma é a criança. Elas podem ser educadas para o bem e podem ser educadas para o mal. Se você for uma boa influência, se os pais passarem uma boa influência, educarem da forma que devem educar, passar o que é certo, o que é errado, a criança ela vai crescer sabendo e vai crescer agindo daquela forma. Claro que tem algumas escolhas, elas são individuais, né? Cada um escolhe também a forma de se comportar, mas a educação ela é primordial, né? O foco que os pais, os líderes, os professores, que aqueles que lidam diretamente com as crianças, aquilo que eles passarem, né, que eles moldarem a criança, ela vai refletir quando for mais velho, né, quando for adolescente, quando for jovem, etc. e tal. Eu acredito que a maioria de nós aqui, nós que já conhecemos, viemos de uma geração em que obedecíamos mais aos pais e hoje nós percebemos que as crianças, que os adolescentes de hoje são altamente indisciplinados. Por quê? Por que isso acontece? Porque a educação tem sido deixada de lado. Os pais, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, eles estão tão ocupados ou se ocupam com outras coisas que esquecem de passar valores para os filhos, né? De passar a importância da disciplina, de embutir na criança a importância do bom relacionamento, da educação, do respeito. E nós sabemos que hoje, gente, é terrível nós
presenciarmos crianças que altamente mal educadas, né? E nós convivemos com essas crianças. Nós trabalhamos diretamente com essas crianças no Clube de Desbravadores. E nós sabemos que não é fácil, porque nós já pegamos um legado, né? Crianças que vêm de lares em que não há, como é que eu posso dizer? Que não há preocupação em passar, como eu falei anteriormente, passar valores. E nós sofremos com isso, né? Por herdarmos esses traços de caráter, porque cada um de nós nascemos com traços de caráter que vêm geneticamente dos nossos pais, né? Do nosso pai e da nossa mãe. E aquilo que é alimentado na criança, nós nascemos com tendências, isso está escrito no livro Mente, Caráter e Personalidade, herdamos tendências dos nossos pais, e essas tendências afloram à medida que nós vamos crescendo. Dependendo daquilo que é alimentado, né, o bom caráter, os bons costumes, a boa genética e a má genética dos hábitos que são herdados por nós, aquilo que é alimentado é o que vai florescer. Por isso que a criança, ela precisa ser fortemente educada com que os seus traços de caráter, os melhores traços de caráter, eles venham a florescer, né? Venham a sobrepor aos maus traços de caráter. Eu queria que vocês pegassem agora, se for possível, e é interessante que todos participem, pegue uma folha de caderno, uma caneta ou um lápis, certo? Por favor, aqueles que puderem. Como eu pedi antes, eu gostaria muito que vocês participassem também, que se dessem a opinião de vocês, tá? Vocês podem pegar. Peguem uma folha, uma caneta ou um lápis, qualquer coisa que desenhe. E quando nós terminarmos essa dinâmica, eu quero que vocês liguem as câmeras de vocês, tá? Só para mostrar o que nós vamos fazer agora, tá bom? Vamos lá. Eu quero pedir para vocês, né, os que já pegaram aí a folha. É estranho falar assim, parece que eu tô falando sozinha. Agora nós vamos desenhar um monstro, tá? Eu quero que vocês peguem, desenhem aí um círculo bem grande. Façam um círculo bem grande. Aqueles que já conhecem, né, vão seguir as orientações. Quem não conhece também, os que conhecem já vão fazer tudo bem. Vamos lá. Desenha aí um círculo. Desenharam um círculo. Agora desenhe um corpo pequeno. Não entendi, Sandra. Repete aí a última parte. Falhou aqui. A internet está travada. Oh my God. Para mim travou aqui, eu não sei se foi a minha internet. Vocês estão me escutando bem? Sim, travou a dela. A do Henrique tá boa, agora a da Sandra travou. Foi. Mas é um corpo peludo e pequeno.
Eu não entendi o segundo desenho. É um corpo peludo e pequeno. Esse grande círculo seria tipo a cabeça. Não entrega, Luiz Henrique. Ai, desculpa. Gente, acho que houve um problema de conexão aqui. Ó, Marcela. Eu não estou entendendo, Luizinho, porque assim, ó, ela pediu para desenhar um monstro, aí depois ela pediu para desenhar um círculo grande, um círculo Não, pequeno, e agora... a gente está construindo esse monstro junto. Ah, bom, agora eu tô entendendo. Porque eu entendi Entendeu? assim, ó, pra fazer um desenho um monstro. Aí faz um círculo grande, faz um círculo grande. Faz um círculo pequeno, faz um círculo pequeno. A gente fez um círculo Nem percebi. grande. Agora Pronto. tá no corpo. Corpo pequeno. Agora desenhe braços longos e finos. E com as mãos, com dedos, com as unhas pontiagudas, tá? Pés achatados. Agora desenhe um olho no meio da testa. Desenha o olho no meio de quê? No meio do círculo. Depois faça uma boca com dentes alternados, né? Como se tivesse com dentes pontiagudos e alternados. E façam aí um Achei, nariz. é o Mike Wazowski dos Monstros S.A. Faça aí um nariz redondo. Com narinas quadradas. Todo mundo terminou? Faça uns cabelinhos nele, um cabelinho para o bichinho ficar careca. Deu certo? Todo mundo terminou aí? Sim. Ok, agora mostrem o desenho de vocês. Aí, os desenhos bonitinhos. Prestem bem atenção aí no desenho do outro. Eu utilizei todo o meu dom artístico para produzir esse desenho. Somos dois, Luiz Os Henrique. desenhistas de plantão aí, ó. Ixi, Maria, tem uns aí que estão terríveis. Gente, foi difícil demais desenhar esse bicho. O do Luiz Henrique ainda tá com sono. É o Né? reflexo dele. Então, o nome do meu é Pronto. George. Pronto, gente, ó. Vocês observaram aí que eu dei as mesmas ordens para todo mundo, né? O desenho de vocês ficaram igual? Não. Não, né? Não. Foram as mesmas ordens, mas o desenho ficou parecido, né? Ficou semelhante, mas não está igual. Por quê? Por que não ficou igual? Porque cada um pensa de uma maneira diferente, age e faz de uma maneira diferente. Exatamente. É isso aí. Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Nós trabalhamos com crianças de todos os tipos, né? Diferentes uma da outra. Cada criança se comporta de uma forma diferente, né?
pensa de uma forma diferente e age de uma forma diferente. E as reações também são diferentes. Falando sobre disciplina, aquilo que eu falo para um pode não servir para outro. A forma com que eu me dirijo para uma criança pode ser que surja efeito, né? Surta efeito. Mas, em outro caso, não seja do mesmo jeito. As reações, elas são diferentes. Então, como líderes, nós precisamos atentar para esses detalhes, tá? Cada criança, ela se comporta de maneira única, né? Elas merecem atenção única e nós, quando formos aplicar a disciplina, precisamos lembrar disso. Da forma com que ela precisamos conhecer, né? Nós precisamos conhecer os nossos desbravadores para podermos aplicar de forma eficaz a disciplina correspondente a cada um deles. E para que isso aconteça, para que eu aplique a disciplina correta, eu preciso conhecer a história de vida, né? Conhecer as reações, com o convívio. Claro que as reações, nós não podemos prever as reações, mas conhecendo um pouco da história da criança, a gente pode ter uma ideia de como agir. Então, como líderes, precisamos atentar sempre para esses detalhes. Estudarmos a criança e aplicarmos a disciplina de acordo com a necessidade de cada uma delas. Porque eu sou diferente, você pensa de uma forma, apesar de eu falar a mesma coisa, para vocês fizeram desenhos diferentes. Do mesmo jeito é a criança. Eu posso falar uma coisa para alguém entende de uma forma e outro entende de outra forma. Então, é necessário que a gente aprenda, busque conhecimentos, leia livros relacionados a adolescentes, a crianças, para que a gente consiga entender um pouco daquilo que se passa na mente, né, do adolescente, da criança, e agir de forma correta, certo? Deu para entender um pouquinho, né, do que eu quis dizer? Pronto, passando para o próximo, o compartilhamento de tela, como eu estava no notebook, agora eu estou no celular, não tenho os slides no celular, vou tentar ligar aqui, aí depois tento fazer de novo. Qual a postura do líder em relação à disciplina? Como é que nós devemos nos comportar diante da indisciplina de alguém? Quais são os fatores? Primeiro, demonstrar firmeza, né? Se você for chamar a atenção de um adolescente e falar brincando, falar rindo, obviamente o adolescente, ele não vai levar a sério, não vai levar a sério. Então, você precisa demonstrar firmeza. Firmeza não é ignorância, né? Você precisa demonstrar firmeza nas suas ações, no seu olhar, a sua forma de falar, para que ele entenda que você está passando uma disciplina para ele. A sua forma de falar não é em tom de brincadeira. Nós precisamos chamar a atenção, mas de uma forma firme, certo? Cumprirmos as nossas responsabilidades como líderes, nós precisamos primeiramente cumprir o nosso dever para depois exigir que eles cumpram o dever deles. Porque é muito fácil você exigir algo que você não faz. Mas como líderes, nós precisamos ser os primeiros a dar o exemplo para que eles vejam isso em nós e sigam o nosso exemplo. Porque a gente sabe que criança e adolescente, para apontar o dedo, que você disser, fulano, faz isso, se você não fizer, para apontar o dedo, você não faz, por que você vai querer que eu faça? É no instante, viu? Então, não tome cuidado, não. Mande fazer alguma coisa que você não esteja fazendo para você ver. Então, é isso. Cumprir o seu dever em primeiro lugar, antes de pedir para que eles cumpram o deles. Ter equilíbrio, né, na maneira em que você vai agir. Sempre procurar manter a calma, né? Que é difícil, a gente sabe que é difícil, que quando os meninos começam com aquelas que tiram a gente do sério, né? A tendência da gente é explodir mesmo, né?
e é natural do ser humano. Mas nós precisamos também trabalharmos isso, né? Mantermos a calma para não agir de forma inconsequente também. Outro ponto interessante é orar pelo ambiente do clube. Antes de ir para a reunião, ore. A direção precisa estar em comunhão. Orar para que o ambiente ele seja sucinto a coisas boas, né? Para que atraia a proteção de Deus, para que atraia anjos ali ao nosso redor. A gente sabe que Deus ele não desampara os seus filhos, mas é importantíssimo nós intercedermos pelo Clube de Desbravadores, porque a gente sabe que os empecilhos eles são imensos. Quando é domingo de manhã, você sabe que quando é para sair para a reunião, acontece tanta coisa antes de você chegar. Agora imagine também com os meninos, que aqueles que não têm pais, que são adventistas, né? É difícil. Então a gente precisa orar por eles, precisamos orar uns pelos outros, para que a reunião ela seja um pedacinho do céu, né? Outra coisa, permanecer alerta sempre, porque a indisciplina ela sempre vai haver. Independente de um pode parar, mas tem outro que vai continuar. Então, sempre estar atento a esse detalhe também. A gente sabe que é muito difícil impor disciplina, porque a tendência natural da criança e do adolescente, ela é transgredir, né? Quebrar a regra mesmo, porque eles gostam de desafiar. Tá dentro, é algo inerente, né? Deles mesmos. E do ser humano em si, né? Então, não é fácil você impor ordem, impor disciplina dentro do Clube de Desbravadores. E para que você consiga isso, você precisa eles precisam respeitar você, né? Você precisa conseguir conquistar o respeito, porque se você conseguir o respeito deles, eles vão automaticamente obedecer aquilo que você pede, não por temor, não por ter medo de você, mas por respeito a você. E isso a gente conquista, a gente consegue conquistando os meninos. O respeito a gente conquista, né? A gente não impõe, a gente conquista. Então, com o respeito, consequentemente, você também consegue impor uma boa disciplina. Tem outra citação do livro Educação que diz assim: a negligência dos primeiros ensinos da criança e, consequentemente, o fortalecimento das más tendências tornam sua educação posterior mais difícil e faz com que a disciplina seja muito frequentemente uma operação penosa. Penosa deve ser a natureza inferior, contrariando como faz aos desejos e inclinações naturais. Mas tais penas devem se perder de vista nas perspectivas de uma maior alegria. Educar dói, né? A gente sabe. Os pais, eles sofrem muito quando vão disciplinar o filho. Por quê? Porque eles amam. E não é fácil. Quando você ama, não é fácil você disciplinar, mas a disciplina, ela também é uma prova de amor. E é necessário disciplinar. E apesar de doer, apesar de ser um processo penoso, é necessário. É porque a criança, ela pede disciplina. Se você perceber os adolescentes mais rebeldes, se você for conversar com eles dizem assim: eu quero que minha mãe me chame a atenção. Ela não faz, né? E isso é um erro. A gente acha que não chamar a atenção é uma prova de amor. E não disciplinar é uma prova de amor, mas pelo contrário. Se você não disciplina, você não ama. Então, nós precisamos, pelo menos dentro do clube, tentar resgatar um pouco disso, né? Daquilo que os pais, às vezes, não conseguem fazer. É claro que a gente não deve nem pode tomar o papel dos pais. Mas dentro do clube existem regras, né? E à medida que eles entram, eles vão entendendo e começam a praticar isso também, é refletido em casa, né? Os pais, eles conseguem enxergar isso. Quando a criança, que é indisciplinada, ela vai para o clube de desbravadores e eles conseguem perceber a mudança imposta lá pelo clube, isso é muito bom, quando a gente consegue passar isso para eles.
Aí tem um ponto também importante que é a indisciplina na direção. Acontece? Só existe indisciplina dos desbravadores? Vocês acham o quê? Não, né? É triste, viu? Infelizmente, a indisciplina ela não está somente nos desbravadores. A direção, em algumas oportunidades, também demonstra indisciplina, infelizmente. E as regras? Só valem para os meninos? Obviamente que não. Então, diretores, direção, conselheiros, etc., todos os que estão aqui presentes, instrutores, todos vocês que fazem parte de direção do clube, de diretoria do clube, estejam cientes de que aquilo que vale para os meninos também vale para você. Então, é importante que a diretoria do clube deixe isso bem claro para todos, que a disciplina ela é imposta a todos. Não é somente para os meninos. A gente sabe que é difícil, gente, é muito difícil encontrar pessoas para trabalhar na diretoria. E nós precisamos de pessoas comprometidas. Eu sou diretora do clube, né, como diretora do Clube Queiroz, e eu costumo dizer assim, completou 16 anos, é trabalho. Não quer trabalhar, vai para o clube de jovens, porque o clube de jovens vai ter alguém para trabalhar para vocês. Mas, se você quer trabalhar, estando no clube de desbravadores, ninguém vai trabalhar para você não, viu, meu filho? É você que vai trabalhar agora. Então, ponha isso na sua cabeça. Tem 16 anos, passou para a direção, é conselheiro, deu gás, viu? É trabalho, não tem mais brincadeira não. Então, é isso aí. Nada de achar que você é privilegiado, não. Privilégio só os meninos, agora a gente é só trabalho. Então, ponha isso na mentezinha de vocês. O último ponto que eu quero falar agora é sobre o regulamento interno, certo? É importantíssimo que o clube tenha um regulamento interno. Todas as sanções, né, as punições, aquilo que você não quer que aconteça dentro do clube, você precisa colocar dentro do regulamento interno. Não quero contato físico entre namorados, tem que ter lá no regulamento interno. Faltou 3 reuniões, vai ter uma punição. Primeiro, chamada atenção verbal, depois escrita, depois vai para os pais. Tudo precisa estar regulamentado, certo? Porque se você for cobrar, se você der uma punição para um menino que não está ali dentro do regulamento interno, ele pode contestar. Então, diretoria, pense aí, ó. Pensa aí se vocês têm, no clube de vocês, tem regulamento interno? Todos os clubes aqui possuem um regulamento interno? Se algum clube não tiver, providencie o mais rápido possível. E o ideal é que esse regulamento ele seja entregue sempre na inscrição do clube. Entregue uma cópia, pode ser impressa, pode ser em PDF, mandado, né, para os pais, mas os pais precisam estar cientes do regulamento interno do clube. Porque no dia em que você precisar tomar alguma atitude em relação a algum menino, o pai vai estar ciente, ó, ele fez isso aqui, está no regulamento do clube, a punição é essa aqui, a disciplina é essa aqui, ele vai estar ciente de que aquilo que foi feito com a criança, com o seu filho, com o adolescente, estava previsto ali no regulamento interno. E importante também é lembrar que esse regulamento ele deve estar dentro dos parâmetros do ECA, né? É fundamental, porque também se a gente fugir do ECA, é processo nas costas, viu? Então, cuidado para o tipo de coisa que você coloca ali no regulamento interno. E importante também é fazer com que os pais assinem esse regulamento, recebam um termo, certo? Ele estando ciente de que existe um regulamento e de que esse regulamento ele vai ser usado quando for necessário, certo? Não esqueçam disso, pessoal. Procurem fazer um regulamento interno para o clube
e que façam esse regulamento valer. Entregue uma copa para os pais, porque quando você toma uma posição contra um menino, viu, o pai vem com tudo para cima de você. Então, é uma forma até de se respaldar, né? Você precisa estar com o respaldo ali, tomou alguma posição em relação à criança sobre disciplina, está respaldada ali no regulamento interno. Deixa eu ver aqui, para nós finalizarmos, né, que o tempo já está aqui acabando. Eu acho que ficou claro, né? Deu para entender bem direitinho. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que não, né? Tem uma frase que diz assim, ó, dar o exemplo, para a gente finalizar, não é a melhor maneira de influenciar os outros. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Forte, viu? O exemplo é a única forma de influenciar os outros. Então, você quer influenciar alguém? Dê o exemplo. Como líderes, sejamos o exemplo para essas crianças e que elas possam olhar para a gente e queira ser igual, porque você é um líder de verdade. Nós devemos nos espelhar no líder maior, que é Jesus. E nos espelhando nesse líder maior, com certeza você será um líder diferenciado. E líder diferenciado arrasta multidões para Cristo. Então, que nós possamos colocar isso em nossa mente, que a liderança ela é um papel fundamental e como líderes precisamos ser sempre exemplos desses meninos para que eles consigam, queiram, né? Queiram estar perto de nós, queiram ser iguais a nós, porque nós somos pessoas que refletem o caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Não sei se o Henrique vai encerrar a reunião. Deixa eu ver aqui. Voltei. Fugida, hein? Foi, tava resolvendo aqui uns problemas. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma consideração? Todo mundo com tudo claro, como as águas do Rio Negro. Eu tenho eu tenho um pedido de Oi. esclarecimento, tipo uma dúvida. Eu sou diretora do Clube Atalaia Fortaleza e achei muito interessante quando a Sandra falou da questão de como nós devemos lidar e saber diferenciar a lida do desbravador com diretoria, né? Ela falou que completou 16 anos, não quer trabalhar, procura outro departamento. Que é uma coisa que eu sempre concordei, que eu acho muito certo. Mas eu queria que ela desse alguma dica de como a gente abordar essa questão com o desbravador que completou 16 anos ou já tem até mais de 18 anos, fica dando trabalho e não entende a mensagem. E aí, quando a gente fala de forma dura e incisiva, a gente é até mal entendido. Eu queria saber se ela tem alguma dica, se alguém tem alguma dica de como a gente lidar com esse tipo de situação. Eu vou dizer o que eu fiz, certo? Como sou diretora também, né? Então, o que foi que eu fiz? Quando eu abri a inscrição do clube, antes disso, eu fiz uma reunião com todos os que tinham de 16 anos acima. E o que foi que eu falei para eles? Eu expliquei, a gente explicou, né, como direção, explicou o trabalho do clube, explicou o trabalho da diretoria e disse que quem tinha de 16 anos acima, de agora em diante, precisava entrar no clube para trabalhar. E caso alguém não quisesse ficar no clube para trabalhar, então isso foi antes da matrícula. Fiz essa reunião antes. Se não fosse para entrar, para trabalhar, que não entrasse, porque nós só iríamos admitir pessoas que quisessem trabalhar no clube de desbravadores. E aqueles que não se adequassem, procurassem um clube de jovens, porque também tem um clube de jovens na igreja, então procurassem um clube de jovens para participar do clube de jovens, porque tinha
teriam pessoas para trabalhar para eles, e eles não precisariam trabalhar para ninguém. Então, só entrou quem realmente queria trabalhar. Tinha alguns que faziam parte do clube e não entraram, porque eram pessoas que ficavam encostadas, realmente, que não trabalhavam. Ia para uma reunião, faltava outra, não ajudavam na unidade. Eram pessoas que realmente davam trabalho para a gente. E essas pessoas entenderam a mensagem e não se matricularam. Ela disse Sandra. mesmo, eu tô de prova. Sandra, uma vez eu vi uma citação, inclusive, do Espírito de Profecia, que fala que nós não devíamos ter receio quanto às equipes que trabalham na igreja, porque Deus, ele provê a quantidade de dons e talentos que o seu ministério necessita. Então, no Clube de Desbravadores, a gente também tem que entender isso. As pessoas são importantes? São, mas as pessoas, elas não são insubstituíveis, certo? Então, uma diretoria que não quer trabalhar, ela não vai estar te ajudando. Número nunca venceu guerra, né? Então, eu penso que as pessoas, elas podem ser convidadas a participarem de outros movimentos e de outros clubes a partir do momento em que ela está atrapalhando, né? E principalmente porque a gente tem que ter a certeza de que Deus, ele vai manter o projeto Clube de Desbravadores. É um trabalho de Deus, então ele vai prover para que dentro do clube você tenha exatamente o que seja necessário para que ele funcione, né? Então a gente tem que confiar e entregar nas mãos de Deus mesmo, né? Entra aí a parte também da confiança em Deus, deixar que ele faça o que é melhor para aquele clube. E se tiver que trabalhar sozinho, creia que você foi chamado para esse trabalho. E funciona porque a gente tem uma direção pequena e graças a Deus o Senhor tem mantido, né? E tem funcionado bem para a honra e glória dele. Então realmente é confiar que, embora não tenha uma direção grande, que a gente acha que não vai conseguir, mas Deus, ele supre, né, a necessidade da gente. E com certeza o trabalho ele não vai parar, porque alguém deixou, porque alguém saiu. O trabalho é de Deus e Deus, ele vai manter a obra. Show. Top. Mais alguma dúvida, pessoal? Uma última dúvida, um último comentário? Se não tiver, novamente gostaria de agradecer. Opa, alguém? Pronto. Oi. Eu queria saber quem é o responsável para fazer esses, como é que se diz? Essas regras internas. Pronto. A diretoria do clube, ela se reúne, pode se reunir também com a comissão, com alguns membros da comissão, mas a diretoria do clube pode criar essas regras e levar a comissão da igreja, né, para aprovação, se for necessário. Como eu falei também durante a aula, levando em consideração, por favor, que deve estar dentro dos parâmetros do ECA, né? Então você mesmo pode criar esse regulamento, estando dentro dos parâmetros do ECA e, se for necessário, levar até a comissão da igreja, porque também não pode fugir, né, da doutrina da igreja, não pode fugir das regras do manual da igreja. Então, se for necessário, e o ideal que seja também levado para a comissão, ou então mostrado para os membros da comissão, não para votação, mas se for necessário também votar, que seja feito. Mas a própria direção do clube pode se reunir e fazer esse regulamento com, no caso, né, que deve ser feito e a punição necessária. Vocês mesmos podem criar. Ah, tá, entendi. Obrigada. Gente, maravilhoso. Muito obrigado. Esqueci de dizer, a Sandra, ela é líder master. É master, né, Sandra, mesmo? Acertei? Master. Master, aspirante avançado, não é isso? A mulher é pressão, viu? E diretora do Clube Cairóis, do distrito de Messejana, né? Então, muito obrigado novamente por ter aceito o desafio, por ter aqui vindo dar essa aula para a gente. Pessoal, nós vamos ter agora aí uma pausa de uns 10 minutinhos, 9h30 nós estamos
regressando novamente com a aula da Manu. Check-in. Lembrem, hoje nós temos check-in na parte da manhã e temos check-in na parte da tarde. A nossa palavra-chave da parte da manhã, anotem aí o check-in. Palavra-chave é disciplina. A palavra-chave é disciplina. Certo? Teremos novidades. Ontem eu deixei aí a noite toda, fui bloquear o check-in hoje de manhã. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Vamos estar liberando agora, né, 9h22, e esse check-in vai estar aberto apenas até as 10 horas, certo? 10 horas ele vai ser bloqueado. Quem fez, fez. Quem não fez, oremos. Certo? Então, lembrando, palavra-chave, disciplina. Vou estar mandando agorinha, assim que terminar essa aula, o link para vocês fazerem um check-in dessa parte da manhã. Combinado? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Já já nos reencontramos novamente.